Fala, Orbiter! Tudo bem com você? Eu sou Renan Silva, parceiro de conteúdo aqui do Orbit, e esse é mais um Como Está Minha Página. Se você chegou agora aqui no canal, não sabe o que eu estou falando, não sabe o que é o Orbit, nem o que é o Como Está Minha Página, eu vou te explicar agora, não se preocupa. Primeiro, vamos falar do Orbit Pages. O Orbit Pages é uma ferramenta de construção de páginas. Páginas de captura, páginas de venda, páginas para lançamento, até páginas de conteúdo. Todo tipo de página que você possa precisar para fazer o seu negócio digital ter sucesso. E é uma ferramenta muito simples de utilizar. Ela funciona como se fossem blocos de Lego. Você vai pegar blocos pré-prontos e você vai empilhar esses blocos para montar a estrutura, montar o esqueleto da sua página. E depois é só editar cada um desses blocos. Você pode mudar as imagens em destaque, pode mudar o texto, pode mudar a fonte, pode mudar a cor, pode mudar o fundo, colocar vídeo, colocar galeria de imagens, colocar depoimentos, enfim. Você vai deixar com a cara do seu produto, com a cara do seu negócio. Para quê? Para fazer o seu negócio ter ainda mais sucesso. E se você ainda não está no mercado digital, para fazer com que o seu negócio possa finalmente ter sucesso no mercado digital, para que você possa começar 2023 já com seu negócio a pleno vapor, tá? E para utilizar o Orbit Pages é muito simples, é só você criar uma conta gratuitamente em orbitpages.com. Você vai criar a sua conta gratuita, você vai ter algumas páginas para você fazer e testar, colocar no ar e ter os seus primeiros resultados no mercado digital. E se você já tem uma conta no Orbit Pages, é só você acessar a plataforma, acessar a ferramenta, construir as suas páginas e se sentir necessidade, se quiser ainda mais comodidades, quiser blocos exclusivos, templates prontos já só para você adaptar, opções como o recurso de salvar os seus próprios blocos para que você possa reutilizá-los da forma mais simples e rápida, de uma forma que vai otimizar muito o seu tempo. É só você se tornar um assinante premium, migrando para um dos nossos planos, o plano fazedor, o plano mestre ou para o plano guru. Tem planos mensais e planos anuais para você economizar ainda mais nesse processo. E hoje a gente vai falar sobre análise de página. O que é o Como Está Minha Página? O que é esse quadro que a gente tem aqui no canal do YouTube do Orbit? Toda semana nós analisamos as páginas criadas pelos nossos assinantes. Então toda semana nós trazemos aqui uma análise buscando pontos de melhoria, locais que a gente pode otimizar na página para fazer com que os seus resultados sejam ainda melhores. E mesmo que a sua página não seja a página analisada da semana, você consegue aproveitar esses insights, porque você vai perceber que alguns pontos que a gente sugere aqui de mudança podem ser aplicáveis na sua página também. Você pode aproveitar todo esse conteúdo, todos esses ensinamentos para pensar: o que eu posso fazer para minha página ser ainda melhor e ter ainda mais resultados? E como que você faz isso? A nossa sugestão é que você pegue a sua página original e faça uma cópia dela. Então você não faz as mudanças na página original, deixa ela lá como está quietinha. Você vai fazer as mudanças na cópia. Por quê? Porque daí você vai poder pensar, você vai poder analisar o que está funcionando melhor, o que meu público respondeu melhor. Ah, o meu público está comprando mais da minha página nova. Beleza, então as mudanças que eu fiz deram resultados. Isso é otimização. Isso é o processo de otimização. É você testar uma variável, ver qual está funcionando melhor, em qual das situações funciona melhor. Naquela que funcionou melhor você deixa funcionando, na outra você deixa de lado e assim você começa a criar novas variações daquela opção que está funcionando melhor, que o seu público está comprando mais, ou que está gerando mais leads, está gerando mais visitas, enfim, mais pedidos de orçamento, aquilo que estiver funcionando melhor para você. E você vai sempre fazendo uma mudança por vez para ir testando o que funciona melhor. Porque caso uma mudança não funcione tão bem, dá tempo de você voltar, dá tempo de você continuar com a página anterior e depois fazer novos testes. Esse é o constante processo de teste e otimização do marketing digital. Hoje a gente vai analisar a página do Anderson. Deixa eu mudar aqui a visualização para você. O Anderson, ele trabalha
num nicho muito diferente, para mim, pelo menos. Eu achei muito interessante a página do Anderson, porque ele trabalha com capacitação profissional para software houses, em específico, aprimorando equipes de suporte de software houses. Olha como é específico o nicho do Anderson. Eu achei isso muito legal. E eu quis trazer a página dele aqui para a gente analisar, porque ela tem alguns pontos muito interessantes. Então, o primeiro ponto, a gente vai dar aqui uma olhada geral na página do Anderson, tá? E mais do que pontos de melhoria, eu tenho algumas observações na página do Anderson de como a página dele está completa em vários aspectos. Um deles é, ele fez uma promessa muito legal, o método pouco conhecido para gerenciar sua equipe de suporte com apenas 5 passos simples, sem precisar investir altos valores em treinamento. Eu achei a promessa dele muito legal. Eu acredito que ela pode ficar um pouco mais clara. Então, um método pouco conhecido para gerenciar a equipe com apenas 5 passos. Eu acho que isso ficou um pouco longo. Talvez o método de 5 passos, ou o método pouco conhecido de 5 passos para gerenciar sua equipe de suporte sem precisar investir altos valores. Eu acho que ele consegue fazer uma mudancinha ali pequena para deixar isso um pouquinho menor e talvez um pouco mais claro. Mas olha que interessante, ele utilizou aqui o método pouco conhecido. Olha como isso desperta um pouco a questão da curiosidade. Se é um método pouco conhecido, ou você pode utilizar outros termos, tem gente que utiliza o método secreto, ou enfim. Mas eu achei muito legal essa coisa do pouco conhecido para mostrar como dá para trabalhar numa headline sem ser uma promessa muito agressiva, mas você trabalhando um pouco da curiosidade da pessoa. Então, um método pouco conhecido. Como assim? Que método pouco conhecido é esse? Se é pouco conhecido, eu não conheço, eu quero conhecer. Aqui eu quero ter um suporte, aqui é uma imagem. Um outro ponto interessante que eu acho que a página do Anderson, especificamente o nicho dele, poderia se beneficiar muito, seria ele ter um vídeo de vendas. Pode ser uma VSL, pode ser um vídeo de vendas tradicional. Mas eu acredito que ele com um vídeo, inclusive ele tem aqui uma carta de vendas ao longo da página dele, ó. Ele tem essa carta de vendas que poderia muito bem ser transformada num roteiro de vídeo de vendas. Então ele já tem uma carta de vendas pronta aqui. Ele não precisaria de muitas alterações. Mas por quê? Primeiro, ele está falando com um nicho que é muito específico. Então, provavelmente é um nicho que não tem tantos clientes assim. E esse é um outro ponto que a gente vai trabalhar lá adiante. Mas, nesse caso, ele precisa ser muito assertivo. Assertivo não é o termo, mas ser muito certeiro em relação ao público que ele está atingindo. E quando ele coloca já na primeira parte da página um vídeo de vendas, né, ou tradicional ou uma VSL, ele vai estar conversando com esse público e já direcionando. Ó, se você é esse público específico, fica aqui que eu vou te mostrar algo a mais. Se você não é esse público e caiu aqui mais por curiosidade, beleza, só assiste aqui e pode ir embora, porque não é com você que eu estou conversando. Não é você o meu público ideal. E isso ele vai trabalhar também quando ele for fazer anúncios. Os anúncios do Anderson, pensando aqui, que é um público muito específico, que é algo muito nichado no caso, precisam ser anúncios muito bem direcionados. Tá? Não é uma observação sobre a página em si, mas é algo que tem relação porque é o que traz as pessoas para a página. Então, os anúncios dele têm que ser muito bem direcionados para conversar diretamente com essa pessoa que vai ter o interesse, que ela é o cliente ideal dele. Tirando essas observações, aqui a gente chega na estrutura da página em si. Então ele fala que existem 2 tipos de software house, aquelas que têm o suporte como o pior departamento da empresa e aquelas que geram lucro através dos atendimentos. Olha que diferenciação legal. Novamente, isso aqui é algo que ele pode criar outras variações de headline apenas com esse mote aqui. A sua software house, ela é a do tipo 1 ou do tipo 2? A do tipo 1 é o pior departamento, a do tipo 2 é aquela que gera lucro. Então, trabalhar, de repente, na primeira dobra, trabalhar na headline, na subheadline, algo nesse sentido, pode ser interessante. Você pode criar uma variação da sua página, né, deixar ela do jeito que está, deixar como ela está,
Só criar uma variação mudando a headline e a subheadline para brincar um pouco com esse aspecto dos dois tipos de software house. Vamos adiante. As primeiras tendem a ter um baixo nível de qualidade, por isso que nós criamos nosso treinamento de performance máxima. Quando você completar esse treinamento, você irá aumentar a rapidez. Aqui, um ponto interessante é, eu não entendi exatamente, Anderson, se o seu público são profissionais que trabalham como suporte, se são líderes de equipes de suporte, gestores de suporte, ou se são empresas, né, que têm equipes de suporte. Por quê? Aqui a gente está falando de 3 públicos diferentes. Um público que são profissionais de suporte é um público muito mais amplo. A gente está falando aqui de praticamente toda empresa de pequeno, médio e grande porte vai ter em alguns de tecnologia, vai ter em algum sentido profissionais de suporte. Agora, se você está falando com líderes, né, com gestores de área, com líderes de equipes que trabalham nesse segmento, já é um nicho mais reduzido. Então, o seu público aqui já é mais focado em pessoas provavelmente até com um poder aquisitivo um pouco maior, já que ela está exercendo um cargo de liderança nessa área, e é um público mais nichado. E se você está falando, né, com um terceiro público, que seriam empresas, então o seu negócio já passa a ser B2B. Eu sei que talvez para você tudo que eu esteja falando seja óbvio, Anderson, mas pode ser que para quem está assistindo e não tinha parado para refletir isso sobre o seu próprio negócio, pode ser que você também tenha esse problema de pensar, o meu público é um público mais amplo, um público totalmente B2C, ou é um público business to business, né? É um público onde eu vendo diretamente para empresas. E aqui, pensando no caso do Anderson, é interessante ele fazer essa distinção para que ele perceba. A minha oferta eu estou fazendo para um público, está direcionada para um público mais amplo, ou está direcionada para um público mais específico ou até para empresas. Porque isso vai interferir no valor final do seu ticket. Não só na entrega, não só na promessa, mas principalmente no valor final do seu ticket. Se você está falando aqui com um público mais aberto, de profissionais que trabalham como suporte em software house, você tem um público mais amplo e você pode fazer um ticket menor. Para quê? Para gerar volume. Se você está falando com um público mais de líderes de setor, por exemplo, para que eles aprendam como gerenciar suas equipes de uma forma mais... E é um pouco o que me parece aqui, você está falando aqui então com um público que ele pode ter um poder aquisitivo um pouco melhor. Nesse caso, como é um público que ele não é tão amplo quanto o primeiro, e ele tem um poder aquisitivo, né, por exercer um cargo de liderança, entende-se que ele receba um pouco mais, você pode fazer um ticket um pouco maior. E se você está trabalhando direto com business to business, você vende treinamentos específicos para serem aplicados dentro das empresas para as equipes de suporte, nesse caso o seu ticket médio tem que ser bem maior e o seu tipo de negócio é outro. A minha sugestão é que você não faça uma venda direta igual a gente vai ver aqui embaixo. Deixa eu achar, onde é que está aqui? De 12 vezes de R$29,70. Se você vai fazer uma venda, por exemplo, business to business, e eu estou falando disso, eu estou batendo nessa tecla, porque talvez isso seja interessante para o seu negócio, se não dessa forma, mas uma variação do seu negócio, ser específico para aplicação em company, específico para aplicação dentro das empresas, daí você vai direcionar a pessoa para uma conversa no 1 a 1 com você. Para ela agendar primeiro uma sessão estratégica de análise, né? E depois você poder fazer uma venda específica já ou para o gestor de área ou para o profissional de RH, enfim, quem for o decisor dentro daquela instituição. Daí se trata já de um outro negócio, tá? Mas se você está falando aqui especificamente com líderes, que é o que me pareceu vendo as primeiras informações da sua página, a gente tem algumas observações aqui também. As segundas, deixa eu fazer algumas perguntas. Se você soubesse como diminuir as reclamações dos clientes, cortar custos e até gerar lucro com seu suporte.
gerar lucro com suporte? Eu posso estar falando tanto com o RH, o CEO, um gerente, quanto com o líder de equipe. Por isso que eu estou falando, batendo tanto nessa tecla, para você pensar muito na comunicação da sua página. A sua página está comunicando com a pessoa certa, está comunicando com o líder da equipe, está comunicando com outro decisor, ela está comunicando com alguém que vai fazer a compra direta do seu treinamento ou com alguém que depois vai comprar o treinamento para ser aplicado para toda a equipe. E esse é um ponto importante para você se ater aqui na página. Isso iria tornar a sua vida mais fácil e aumentaria suas chances de realizar seus sonhos. Foi por isso que nós criamos nosso treinamento para ajudar o suporte da sua software house. Olha como aqui a comunicação ela tá sendo importante. Porque aqui eu estou falando do suporte da sua software house. Então eu estou, nesse momento, eu estou comunicando com um gestor da empresa ou com o criador de uma startup, né, com os sócios, os criadores de uma startup, ou com o presidente, gerente, gestor, enfim, algum cargo de liderança muito alto dentro de uma empresa de tecnologia. Aqui eu estou conversando eu estou direcionando essa fala para uma pessoa que ela não é simplesmente o líder da equipe de suporte, ela é uma pessoa que tem um gerenciamento maior. Pode ser o coordenador de RH, pode ser o CEO, enfim. Então, aqui eu tenho comunicações para públicos diferentes na página. Por isso que a minha sugestão para o Anderson e para você, se você tem um produto que é cabível tanto para um público amplo, né, vender para o consumidor final, quanto para empresas específicas, para você pensar bem como que você está comunicando na sua página, se você está direcionando a sua comunicação para a pessoa que vai fazer a compra do produto para ela, eu vou comprar esse treinamento para eu consumir enquanto líder, ou eu, enquanto RH, enquanto gerente, eu vou comprar um treinamento para minha equipe. Porque aqui o valor que você está cobrando não é um valor que você deveria vender para uma empresa. Porque R$ 297 para uma empresa comprar para aplicar para os seus gestores ou algo assim, não faz sentido. É um valor muito baixo para você ganhar nesse processo. Então, a ideia principal é que você possa rever aqui a comunicação da sua página e direcionar o produto para o público ideal. Se o público é um gerente de software house, então direcionar a comunicação especificamente para gerente de software house. Se o seu público é um público mais fechado ainda, que são as empresas decisores, o seu produto é outro, o seu ticket é outro e a sua forma de vender para ele é outra. A página ela vai servir como uma forma de atrair essa pessoa para que ela entenda que pode melhorar e gerar lucro com o seu setor. E daí, novamente, um vídeo de vendas, uma VSL pode ser muito útil nesse processo, mas você não vai direcionar a pessoa direto para um checkout, se for esse o caso. Você vai direcionar a pessoa para um agendamento de uma sessão estratégica com você, onde você daí sim vai conversar com ela para fazer essa análise de como está o suporte dela e depois poder fazer a venda de um treinamento para a equipe como um todo, ou para os líderes, enfim. Tá? Então, a análise hoje da página do Anderson, ela não foi tanto direcionada na estrutura da página como um todo, porque de forma geral ele tem vários tópicos muito bem acertados já. Tá? Ele tem uma promessa. Aqui talvez ele pudesse ter depoimentos que daí facilitariam, né, melhorariam esse aspecto. Acho que é importante. Se ele já tem pessoas que passaram pelo treinamento e podem dar esses depoimentos, seria algo que agregaria valor. Se a venda dele é para gerentes, gestores, 297 é um ticket ok, ele pode depois pensar em como escalar esse ticket. Aqui ele já fez um empilhamento de bônus legal, né? Uma masterclass, um guia, uma mentoria individual. Eu acho que inclusive está muito barato o seu empilhamento de bônus. Acho que o seu empilhamento de bônus ele pode ter... você pode ampliar o valor percebido desses bônus, não tem problema. Treinamento performance máximo de 497, grupo secreto do Telegram R$100, tá? Valores ok. A mentoria individual, principalmente, ela pode ter um valor percebido maior. Poderia colocar tranquilamente R$500, R$400 com um valor percebido para aumentar ainda mais esse empilhamento, tá?
E aqui 12 vezes de R$ 29,70 ou 297 à vista, tá legal. Depois, pensando num público, pensando que é um público nichado, que é um público difícil de você escalar, é importante você pensar também na esteira. Você tem um produto de entrada que leva para esse produto, esse é o seu produto que você apresenta para o público. Qual é o próximo produto da sua esteira para onde essa pessoa que comprou esse treinamento de você vai? É uma mentoria em grupo? É uma mentoria individual? É uma consultoria para a empresa dela? Essa é uma estratégia que você utiliza para entrar dentro das empresas? O meu ponto aqui é, você precisa ter muito clara qual é a sua estratégia comercial para que esse produto não fique de forma isolada, porque R$ 297 não é um produto caro, mas também não é um produto que a pessoa compra no impulso. Ela já pensa um pouco antes de comprar. Então, como que você trabalha esse lead antes? Você tem uma esteira com um produto mais barato que depois leva para esse produto? Se não, o que você poderia criar de produto de entrada que vai conduzir a pessoa naturalmente para esse treinamento? Você tem alguma isca que você acumula leads e depois se comunica com eles para apresentar esse produto? Se não tem, o que você poderia criar de isca que vai poder gerar isso? Então, pensar muito bem na sua esteira. E depois, qual é o próximo passo? Para que a pessoa não compre o treinamento de 297 e pare por aqui. Como você tem um nicho mais restrito, aqui pensando que o seu nicho, nesse caso, seriam gerentes de equipe de software houses. Então, é um nicho específico. Para você poder escalar o seu negócio, você precisa criar uma forma de vender mais vezes para o mesmo público. Senão você não vai conseguir ter escala. Se você vende apenas uma vez para esse público e não tem mais nada para oferecer para ele, você não tem escala. Porque vai chegar num momento em que você não vai ter mais pessoas para quem ofertar esse produto. Então, pensando nesse aspecto, como que você consegue escalar? A minha dica para você é essa. E para as outras pessoas que estão assistindo também. Se você trabalha num nicho que é muito específico, como que você pode construir a sua esteira de produtos de forma a ela ser escalável mesmo com um público pequeno? Ou seja, como que você consegue fazer várias soluções para problemas diferentes para que essa pessoa compre mais vezes de você. Esse é um aspecto muito importante e que ele pode ser a diferença entre o seu negócio ser sustentável e lucrativo ou um negócio que pode falir a qualquer momento. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que o Anderson tenha gostado dessa análise, que tenha ajudado ele, tenha dado insights para ele, para que ele possa transformar o negócio dele, gerando ainda mais resultados. Eu espero que você também tenha aproveitado os insights desse vídeo, para que também tenha ajudado você a ter resultados ainda melhores. Se você ainda não está inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ativar o sininho. Toda semana nós estamos aqui trazendo conteúdo da mais alta relevância para ajudar você a decolar no mercado digital. Se você gostou do vídeo também, aproveite para curtir e deixar o seu comentário. Isso ajuda o algoritmo a entregar para mais pessoas, a perceber que esse é um conteúdo relevante e ele entrega então para mais pessoas. A gente se vê na próxima semana. Um abraço e até mais. Orbit Pages. Crie páginas que vendem. Crie sua conta grátis.